Olá, signo de Touro, seja muito bem-vindo. Eu sou a Vitória e esse é o Caminho da Estrela Ancestral. E hoje eu tô vindo trazer para você a sua leitura, a sua previsão para o mês de junho de 2026, nas energias do tarô e do baralho cigano. Lembrando sempre, Touro, que as leituras aqui são coletivas, portanto elas não vão ressoar com todo mundo. Peço que você pegue somente aquilo que for para você, combinado? Para aquelas pessoas que se identificarem com a minha energia e sentirem no coração de fazer uma leitura particular, 100% focado para a própria energia, eu estou reabrindo a minha agenda de leituras particulares e as informações estão na descrição desse vídeo, tá bom? Dito isso, Touro, desejo a você boa sorte e vamos à sua leitura. Bom, Touro, hoje eu vou abrir a sua mesa com a energia desse oráculo que se chama Jardim dos Anjos, tá? Vou pedir aqui para o oráculo uma energia que estará aí reverberando no seu campo, no campo vibracional dos taurinos nesse mês de junho. Por favor, baralho, uma energia para Touro nesse mês de junho de 2026. Energia aqui. Romance. Olha só, Touro. Será que eu estou me conectando aqui com taurinos apaixonados, taurinos que estão aí se conectando a uma nova pessoa, ou de repente estão se conectando ainda mais com seus parceiros, né? De repente aí junho sendo um mês aí para sendo um mês aí para grandes reconexões, né? Mas vamos entender mais. Ótimo, já temos uma energia do romance aqui no ar. Eu gosto muito quando cai energias como essa, viu, Touro? Gosto muito. Bom, vamos lá, vamos continuar. Por favor, baralho, o que mais que podemos trazer para os taurinos no dia de hoje? O que mais que podemos trazer para Touro no dia de hoje? Quais são os conselhos, direcionamentos, mensagens para os taurinos em junho de 2026? Vamos lá. Nove de espadas. Nove de espadas. Valete de copas. Valete de copas, tá? O que mais? Sete de ouros. Sete de ouros. Lado positivo. As de espadas. As de espadas. Desafio da leitura. Quatro de copas. Quatro de copas. Olha só. A gente pode estar falando aqui sobre alguns aspectos da sua vida, tá, Touro? E aí eu vou pedir para cada taurino aplicar de acordo com a sua realidade, tá? Porque as cartas, como é uma leitura coletiva, a gente pode estar falando aqui de algumas interpretações, né? O que acontece? Desde já, a sua mesa, ela cai com uma energia de preocupação. Então, temos algo preocupando Touro, preocupando o taurino, né? Então, eu vejo algo aí mexendo com a sua cabeça, mexendo com a sua mente, né? Principalmente porque estamos aqui falando de uma carta de espadas, né? Então eu vejo algo incomodando o taurino nesse sentido, sabe? Trazendo alguma ansiedade, trazendo alguma preocupação, né? Enfim, questões muito nesse sentido. Logo em seguida, a gente tem um valete de copas. A gente pode estar falando aqui, inclusive, com preocupações com filhos, né? Eu posso estar conversando aqui com taurinos que estão tendo alguma preocupação com o filho, alguma coisa que envolve mais ou menos isso. Ou se eu estiver conversando aqui com taurinos que não têm filhos, a gente pode estar falando aqui de algumas preocupações, de algumas questões que estão vindo por alguma imaturidade, sabe?
esse valete de copas, ele pode ter essa conotação de alguma imaturidade, de alguma coisa que possa aí estar trazendo essa preocupação para touro, sabe? Eu posso estar falando, inclusive, né, pensando aqui nessa imaturidade do ponto de vista emocional, né, às vezes, de repente, a gente pode estar falando até de uma imaturidade do próprio taurino, tá? Essa imaturidade, ela pode estar vindo do próprio taurino, do taurino, às vezes, não estar sabendo lidar com as suas próprias emoções, né? E por que eu falo isso? Porque logo em seguida a gente tem um 7 de ouros, né? E o 7 de ouros, eu leio aqui muito numa energia um pouco mais de sombra, sabe? Eu sinto esse 7 de ouros vibrando um pouco mais na sombra dele, né? E o que é o 7 de ouros na sombra? A gente tá falando aqui de alguma impaciência, sabe? De alguma coisa que tá saindo de um jeito que o taurino não queria que saísse, sabe? A sensação que me dá aqui é que o taurino, ele tá sendo meio contrariado, sabe? Meio contrariado, sabe? Querendo que as coisas fossem de um jeito diferente do que elas estão realmente se apresentando para ele. É essa sensação que me dá. É essa sensação que me dá. E a gente pode estar falando, inclusive, disso no âmbito da vida amorosa, porque a sua mesa, ela abriu com a energia do romance, né? Então, de repente, o taurino tendo que lidar com algum desconforto, assim, no âmbito até afetivo, sabe? A gente pode estar falando, inclusive, de imaturidade vindo do parceiro do taurino, da taurina, né? Da outra pessoa. De repente, touro vendo a pessoa ali agindo de uma maneira que é até difícil aceitar, é até difícil ter paciência, sabe? A gente pode estar falando desses cenários, né? Alguma impaciência relacionada aos filhos, né? A criação dos filhos. Podemos estar falando disso também. Qual que é o lado positivo da sua leitura? O As de Espadas. Olha só que interessante, Touro. Para você resolver essas questões que a gente está conversando aqui, seja lá qual for o cenário que encaixa a sua situação, o ideal é que você fale. A saída de tudo isso é a comunicação. O As de Espadas é uma carta que fala de comunicação. Então é muito importante, Touro, que você sempre se posicione, que você sempre fale o que está na sua cabeça, sabe? De não esperar que as outras pessoas adivinhem o que está na sua cabeça, o que você acha de uma certa situação. Porque as pessoas pensam diferente. Às vezes uma coisa que para você é óbvia, às vezes aquela coisa não é óbvia. Pelo menos não para o outro. Sabe? O desafio da sua leitura é um 4 de copas, né? Que é uma carta que fala um pouco de uma certa insatisfação, de um certo tédio, sabe? De uma certa preguiça. Eu sinto que, às vezes, o taurino, ele fica com preguiça da situação, sabe? Do tipo assim, precisa comunicar uma coisa para a pessoa, mas, poxa, isso aqui não é óbvio? Eu vou ter que falar sobre o óbvio? Sabe? Dá até um bode, assim, dá até um, poxa, mas vou ter que chamar a pessoa para falar o que ela já deveria saber. Então, assim, às vezes é uma sensação até que às vezes dá vontade de largar de mão, assim, sabe? De tanta preguiça, de tanta impaciência que eu tô sentindo aqui nessa mesa, sabe? Tá. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Por favor, baralho, o que mais? O que mais que podemos trazer? Nossa, eu tô até, sabe? Parece que eu que tô irritada, assim, parece que muito louco, né? Parece que, nossa, me deu um, sabe, um
que possivelmente é o que algum taurino que eu tô me conectando tá sentindo nesse momento, tá? Vamos lá. O que mais, baralho? O que mais que podemos trazer para touro no dia de hoje? O que mais? Qual mensagem, conselho, direcionamento para touro? 6 de espadas. 6 de espadas. Os amantes. Os amantes. 5 de paus. 5 de paus. Lado positivo. Rei de copas. Desafio da sua leitura. As de espadas. Interessante, né? As de espadas caindo no lado positivo e no desafio. Touro, a impressão que me dá aqui é assim, que do jeito que tá, não dá pra ficar, sabe? A vida pede pra você um movimento, uma movimentação, sabe? E assim, às vezes muito no sentido mesmo de deixar pra trás aquilo que não serve mais, tá? Eu não tô nem falando de términos, nem coisas nesse sentido, mas o que eu quero, às vezes é também, tá? Mas assim, o que eu quero dizer, especialmente nesse ponto, é que às vezes a gente precisa, como que eu posso dizer, ir adiante numa situação, resolver uma situação. O que eu sinto é que você tá vivendo aqui, né, dentro de um contexto em que as coisas não mudam, sabe? A sua insatisfação não muda, a sua impaciência não muda, as suas preocupações não mudam. A coisa, ela travou, virou um labirinto isso aqui. O 6 de espadas, ele vem na mesa para falar assim, olha, alguma situação tem que ser tomada. Alguma movimentação tem que acontecer, sabe? A carta dos amantes aqui, para mim, ela vem falando de escolhas. Ela vem falando aqui para mim de tomada de decisão, sabe? Os amantes, eles têm muito forte essa energia da dualidade, do livre-arbítrio, das decisões. Então eu vejo que isso tem que partir de alguém, nem que esse alguém seja você, de tomar uma decisão, de sair do limbo e ir em direção a algo. O que é esse algo? Sabe, colocar os pingos nos is, é decidir colocar um ponto final numa situação do passado, é decidir terminar um relacionamento, é decidir sair de um trabalho, sabe, assim, eu vejo assim que alguém precisa querer movimentar a coisa, essa é a grande verdade, tá? E isso é um movimento fácil? Não é um movimento fácil, não é, porque pelo 5 de paus, a gente tá falando de um movimento que muitas vezes geram questões, geram discussões, geram brigas, geram debates, enfim, gera confrontos, melhor dizendo. Mas às vezes, alguns confrontos, e aqui é o caso, eles são necessários, touro. Eles são necessários. Nem todo confronto ele precisa virar uma briga, ele precisa virar uma contenda, ele precisa virar uma coisa horrível. Mas confrontar é importante também. É importante. Porque é a partir dessa energia que as coisas elas caminham, que elas vão para uma direção. Sabe? Seja lá qual direção seja essa. Entendeu? Seja lá para qual direção for. Entende? Então eu sinto que touro precisa
sabe, tomar essas decisões dentro de si, para sair desse lugar desconfortável que me parece que você está nesse momento, tá? O lado positivo dessa leitura aqui é o Rei de Copas. Então, como esse Rei de Copas está no seu lado positivo, eu sei que eu estou tratando com taurinos, que eu sinto que esse Rei de Copas fala muito com você, tá? Eu sinto que existe uma certa maturidade emocional, sabe? Eu sinto que existe sabedoria, inteligência emocional, calma, sabe? Eu sinto que esses pontos existem dentro de você, existem dentro dessas relações que a gente está conversando aqui. Então é justamente acessar esse seu lado, sabe? Esse seu lado cordial, esse seu lado meio diplomático, né? A vida, ela tá te pedindo isso, né? O Rei de Copas embaixo do As de Espadas é assim, é aquela coisa, sabe? Da comunicação com uma escutativa, com inteligência emocional, com paciência, com maturidade, né? E eu sei que não é fácil chamar essas coisas, né? Quando a coisa aperta, né? Às vezes a gente só quer explodir, né? A gente só quer falar aquilo que tá na nossa cabeça e liberar, né, todo aquele sentimento, mas eu vejo o taurino precisando ser diplomático até para conseguir movimentar o que ele precisa movimentar. No desafio, o As de Espadas, né? Que conversa com tudo isso que eu acabei de te falar. A importância de saber falar as coisas, né? Por mais que você tenha esse seu lado Rei de Copas, esse seu lado sábio, esse seu lado paciente, né? Eu vejo que por o As de Espadas estar aqui no seu desafio, talvez a comunicação esteja sendo uma dificuldade nesse momento, né? Mas ao mesmo tempo que ela é uma dificuldade, ela é a solução. O nome disso, Touro, é maturidade, tá? É maturidade, é vida adulta, assim, é aquela coisa de, às vezes a gente tem que fazer o que precisa ser feito, e não o que a gente gostaria de fazer. Essa é a grande verdade, né? Bom, vamos tirar aqui, por fim, um conselho final para Touro. Por favor, baralho, um conselho final para o signo de Touro. Um conselho final para Touro no dia de hoje. Um conselho final para Touro. O que podemos passar, baralho? O urso, o jardim, e a cegonha. Olha, Touro, essas 3 cartas, elas vêm confirmando a energia da sua leitura, tá? É aquela coisa, você tá no momento que você precisa ser firme diante das pessoas, da situação que a gente tá falando aqui, seja lá qual for, tá? Seja lá qual for o cenário que se aplica à sua realidade aqui, mas é um momento que a vida te pede firmeza, que você seja firme diante dos meios sociais, né? Que você seja firme diante das pessoas, diante das relações, que você coloque em pratos limpos aquilo que é a sua opinião, aquilo que é a sua vontade, aquilo que é o seu ponto de vista. As pessoas precisam saber, e você precisa se impor em relação a isso. E se impor não é brigar, se impor não é, sabe, qualquer coisa ríspida, né? Se impor pode ser feito de uma forma leve. A imposição, ela pode ser feita de uma maneira cordial, de uma maneira respeitosa, né? Mas agora, sobretudo, o que a vida te pede é essa firmeza, sabe? Porque é a partir disso que vai vir a movimentação, que vai vir as situações novas, que vai vir as soluções que você tanto espera, que você tanto quer, tá bom? Bom, Touro,
essa é a sua leitura de hoje. Eu agradeço imensamente pela sua presença aqui. Um grande beijo, um grande abraço, fica com Deus e até mais.